Ô, Coutinho, Larissa, o Reinaldo vai ter que apressar aqui porque ele fala demais, mas eu tô no Egito, né? Fui para o Egito, fiz um discurso falando que precisa mudar o Conselho de Segurança da ONU. Na frente estava o presidente do Egito, o Abdel Fattah al-Sisi, né? Lá no Cairo. E eu falei isso aí, ó, sobre o Conselho de Segurança da ONU, e o Reinaldo concorda comigo, vai. É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tenha outros países participando, sabe? Outros países da África, outros países da América Latina. Sabe? É preciso que tenha uma nova geopolítica na ONU. É preciso acabar com o direito de veto dos países. E é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores, sabe, que fomentam a guerra. As últimas guerras que nós tivemos, a invasão ao Iraque, não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão à Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A Rússia não passou pelo Conselho da Segurança para fazer a guerra com a Ucrânia. E o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e faixa de Gaza. Bom, é tudo verdade, né? Precisa mudar? Precisa mudar. É muito delicado? É muito delicado. O Lula se manifestou até contra o direito de veto, que eu acho quase impossível cair um dia. Mas que é preciso pressionar porque hoje o Conselho de Segurança a rigor não existe como tal. Mas aí o Lula tratou também de outras questões, né? E é claro que a guerra entre Israel e Hamas é tema, né? E aí o presidente falou sobre o fato de que Israel não costuma cumprir decisões de organismos multilaterais. E, infelizmente, no que diz respeito à ocupação de territórios palestinos, não cumpre mesmo. E isso jamais significará, se é preciso dizer que se diga, qualquer flerte com atos terroristas, obviamente. É claro que é, não é. Absolutamente não é. Porque se a ONU existe, se o Conselho de Segurança da ONU existe, se Israel reconhece a ONU, se é membro da ONU, se o Conselho de Segurança, por exemplo, toma uma decisão e toma a maioria das decisões com direito de veto dos Estados Unidos, portanto, quase nunca tem decisão contra Israel, mas quando tem alguma, ela tem de ser cumprida, ou de alguma outra corte reconhecida pelo país. E não cumpre. E eu serei específico, vou falar, sim. Mas vamos lá, o que disse Lula, vai. A única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Então é preciso que a gente tome uma decisão, e eu não poderia deixar de começar toda a minha conversa agradecendo ao presidente al-Sisi pela solidariedade que ele teve em ajudar o Brasil para que a gente conseguisse tirar os brasileiros e as brasileiras que estavam na faixa de Gaza. E ele estava falando, e Israel também, em relação à Corte Internacional de Justiça, houve aquela petição da África do Sul, né? Soltaram aí o vídeo antes da Larissa falar, em relação àquela petição, não houve a condenação por genocídio, nada disso, mas houve a recomendação explícita para que Israel tomasse cuidado com os civis na faixa de Gaza. Se aquilo que está acontecendo lá é cuidado, então eu não sei o que seria descuidado. O próprio presidente Biden, dos Estados Unidos, expressou a sua preocupação com os ataques de Israel agora no sul de Gaza, onde está concentrada praticamente toda a população de Gaza. É inaceitável, mesmo.
posso fazer. Quanto à questão de descumprir decisões, tem uma decisão do Conselho de Segurança contra os assentamentos na Cisjordânia. Israel não deu a menor bola. Ao contrário, os assentamentos só crescem. A Cisjordânia, que era para ser um território palestino, na verdade, se a gente for considerar a parte em que os palestinos têm tanto o controle civil de território quanto o controle de segurança, não chega a 20% o território realmente sob controle palestino, mesmo na faixa de Gaza. Negar que haja um estrangulamento da população palestina no território que deveria ficar sob o controle dos palestinos, mas isso é uma evidência, é uma loucura, porque está lá, está claro. E, obviamente, nada disso justifica o ataque, diga-se sempre, se preciso. É claro que Netanyahu, em especial, fez ali um acordo silencioso com o Hamas durante um tempo, e talvez tenha apostado que o Hamas não fosse mais atacar, para enfraquecer a autoridade palestina. Porque enfraquecendo a autoridade palestina, o Estado palestino fica mais distante. E não há chance de haver paz ali sem o Estado palestino. E, no entanto, os ataques continuam, os ataques brutais, agora no sul de Gaza. Veja, os assentamentos na Cisjordânia, eles não são reconhecidos por ninguém. E o governo de Israel não está nem aí. A verdade é essa. E quando promove esse tipo de coisa, a autoridade palestina, que não é terrorista, ela se desmoraliza. É isso que precisa ser entendido. Israel atacou um hospital. Vai lá. Militares de Israel invadiram hoje o Hospital Nasser, o maior ainda em funcionamento na faixa de Gaza, localizado em Khan Yunis, no qual milhares de palestinos foram forçados a se deslocar na guerra contra o Hamas. Pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas durante a ação. Segundo as informações locais, os militares israelenses demoliram um muro do complexo hospitalar e começaram a invadir o local. A agência de notícias oficial da Autoridade Nacional Palestina disse que o Hospital Nasser estava sob um cerco militar rigoroso havia 25 dias. Durante a madrugada, os militares israelenses teriam forçado a saída de médicos e de pacientes que ainda estavam no complexo com bombardeios indiscriminados. As forças israelenses confirmaram a ação no hospital, descrevendo-a como uma operação precisa e limitada. Segundo autoridades de Tel Aviv, a incursão ocorre após o setor de inteligência obter informações confiáveis de que corpos de reféns israelenses estariam no local. E aí, bom, se não está, mas é forte, confiável, e assim vai os hospitais, e nada representa um limite, né? O Lula, então eu volto, né, à questão, ele diz que o Brasil continuará a defender o reconhecimento do Estado palestino, mas o mundo reconhece, né? E para o presidente, as operações terrestres na região devem levar a novas calamidades. Já estão levando. O mundo inteiro reconhece. E, no entanto, isso parece inútil. Vamos ver o que o Lula falou. De novo, vai lá. A persistência do conflito na Palestina vai muito além do Oriente Médio. Seus efeitos podem levar a cenários imprevisíveis e catastróficos. Operações terrestres na já superlotada região de Rafah pronunciam novas calamidades e contrariam o espírito das medidas cautelares da Corte. É urgente parar com a matança. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital.
A decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. É isso, e isso precisa ser dito. E sabe por que isso precisa ser dito? Porque isso é absolutamente verdadeiro. E sem isso não há resposta, sem isso não há solução. E quando se tem um governante israelense que diz que não aceita nem discutir a existência do Estado palestino, então aí nós estamos realmente numa situação difícil.